Dia 24, transformado pela verdade. A verdade nos transforma. O crescimento espiritual é o processo pelo qual substituímos as mentiras pelas verdades. Jesus orou: santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santificação exige revelação. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus. Para nos tornar semelhantes a Jesus, devemos preencher a nossa vida com a palavra. A Bíblia diz: por meio da palavra, somos unidos e moldados para as tarefas que Deus deseja nos incumbir. A palavra de Deus é diferente de qualquer outra. Ela é viva. Jesus disse: as palavras que eu disse são espírito e vida. Quando o Senhor fala, as coisas mudam. Tudo ao seu redor, toda a criação, existe porque Deus disse. Foi pelas palavras dele que tudo veio a existir. Sem elas, nem você estaria vivo. Tiago observa: Deus decidiu nos dar vida pela palavra da verdade. Por isso somos a mais importante de todas as coisas que ele criou. A Bíblia é muito mais que um manual de doutrinas. A palavra de Deus gera vida, produz fé, promove mudanças, afugenta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma as circunstâncias, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, inspira a esperança, libera poder, esclarece a mente, cria coisas e nos garante o futuro eterno. Não podemos viver sem a palavra de Deus, cujo valor nunca deve ser subestimado. Você deve considerá-la tão essencial à sua vida quanto o alimento. Já disse: dei mais valor às palavras da sua boca do que ao meu pão de cada dia. A palavra de Deus é o alimento espiritual do que você deve se alimentar para cumprir o seu propósito. A Bíblia é chamada de mel, pão, alimento sólido e leite. Essa refeição completa é o menu do Espírito Santo para fortalecimento e crescimento espiritual. Pedro aconselha: desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Permanecendo na palavra de Deus. Existem mais Bíblias impressas hoje do que jamais houve no passado. Mas de nada vale uma Bíblia na estante. Milhões de fiéis são assolados pela anorexia espiritual, morrendo de fome com a alma subnutrida. Para se tornar um saudável discípulo de Jesus, alimentar-se da palavra de Deus deve ser a sua primeira prioridade. Jesus chama isso de permanecer. Ele disse: se vocês permanecerem na minha palavra, então verdadeiramente serão os meus discípulos. Na vida cotidiana, permanecer na palavra de Deus inclui 3 atitudes. Primeiro, devo aceitar a sua autoridade. A Bíblia deve se tornar o critério definitivo para a minha vida, a bússola na qual confio para saber a direção, o conselho a que dou ouvido para tomar decisões sábias e o parâmetro que utilizo para avaliar todas as coisas. A Bíblia deve sempre ter a primeira e a última palavra em minha vida. Muito de nossos problemas ocorrem porque baseamos nossas escolhas em critérios duvidosos. Cultura, todos estão fazendo isso. Tradição, sempre fizemos isso. Razão, isso parece lógico. Emoção, me pareceu a coisa certa. Todos esses critérios foram corrompidos pela entrada do pecado no mundo. O que precisamos é de um critério perfeito, que jamais nos aponte a direção errada. Somente a palavra de Deus supre essa necessidade. Salomão lembra: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. E Paulo explica que tudo nas Escrituras é palavra de Deus. Tudo nela é útil para ensinar e ajudar as pessoas e para corrigi-las e lhes mostrar como viver.
Nos primeiros anos de seu ministério, Billy Graham atravessou um período em que lutava com suas dúvidas sobre a veracidade e a autoridade da Bíblia. Numa noite enluarada, ele caiu de joelhos. Ele disse a Deus que, apesar das passagens confusas que não compreendia, daquele momento em diante, depositaria confiança total na Bíblia, como a única autoridade para sua vida e seu ministério. Daquele dia em diante, a vida de Billy Graham foi abençoada com extraordinário poder e eficácia. A decisão mais importante que você pode tomar hoje é estabelecer o que exercerá a autoridade máxima sobre a sua vida. Decida que, independentemente de cultura, tradição, razão ou emoção, você escolhe a Bíblia como autoridade definitiva para a sua vida. Estabeleça que, antes de tomar qualquer decisão, você perguntará: o que a Bíblia diz a respeito disso? Determine que quando Deus lhe mandar fazer alguma coisa, você confiará em sua palavra e seguirá em frente, quer a ordem faça sentido para você, quer não, e independentemente de sua vontade. Adote a declaração de Paulo como sua afirmação pessoal de fé, que diz: creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Atos capítulo 24, verso 14. Segundo, devo assimilar sua verdade. Não basta acreditar na Bíblia. Devemos impregnar a nossa mente de seus ensinamentos, de forma que o Espírito Santo possa nos transformar com a verdade. Existem 5 maneiras de fazer isto: receber, ler, pesquisar, memorizar e refletir sobre ela. Primeira, você recebe a palavra de Deus quando a ouve e aceita sem reservas. A parábola do semeador ilustra como a nossa receptividade determina se a palavra de Deus irá ou não criar raízes em nossa vida e dar frutos. Jesus identifica 3 atitudes de rejeição: mente fechada, à beira do caminho; mente superficial, solo pedregoso; mente distraída, entre os espinhos. E em seguida adverte: considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Jesus identifica 3 atitudes de rejeição: mente fechada, à beira do caminho; mente superficial, solo pedregoso; e mente distraída, entre os espinhos. Em seguida adverte: considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Toda vez que se sentir que não está aprendendo nada com o sermão ou com o seu professor de Bíblia, você deve examinar a sua atitude, especialmente em relação ao orgulho. Deus pode falar até mesmo por meio do profeta mais enfadonho, se você for humilde e receptivo. Tiago aconselha: num espírito humilde e gentil, receba de bom grado a palavra que, implantada e arraigada no coração, tem poder para salvar a sua alma. Segunda, por mais de 2000 anos, na história da igreja, somente o líder da comunidade eclesiástica poderia ler a Bíblia pessoalmente. Mas agora, milhões de pessoas têm acesso a ela. Apesar disso, muitos fiéis são mais dedicados à leitura do jornal diário que à leitura da Bíblia. Não é de admirar que não cresçamos. Não se pode assistir à televisão durante 3 horas e esperar crescimento espiritual lendo a Bíblia apenas 3 minutos. Muitos do que afirmam crer na Bíblia de capa a capa jamais leram ela de uma capa a outra. Mas se você separar 15 minutos do seu dia para ler a Bíblia, em 1 ano terá lido ela toda. Se você eliminar algum programa de televisão de 30 minutos todos os dias e substituí-lo pela leitura bíblica, completará 2 leituras das Escrituras num período de 1 ano. A leitura diária da Bíblia o manterá ao alcance da voz de Deus. Por isso, Deus orientou os reis de Israel a sempre manterem por perto uma cópia da lei. Ele deverá guardá-la consigo todo o tempo e lê-la todos os dias de sua vida. Mas não se limite a mantê-la por perto, leia regularmente. Uma ferramenta simples, mas de grande auxílio, é um plano de leitura diária da Bíblia. Evitará que você fique salteando de uma parte a outra.
arbitrariamente, negligenciando outras. Terceira, pesquisar ou estudar a Bíblia. É outra forma prática de permanecer na palavra de Deus. A diferença entre ler e estudar a Bíblia implica duas atividades adicionais: fazer perguntas sobre o texto e anotar as suas impressões. Você não terá estudado a Bíblia realmente, se não anotar os seus pensamentos no papel ou no computador. Quarta, memorizar a palavra de Deus. A sua capacidade de memorizar é uma dádiva concedida por Deus. Você pode até achar que tem a memória fraca, mas a verdade é que memorizou milhões de ideias, verdades, fatos e imagens. O comum é que você se lembre do que é importante para você. Se a palavra de Deus é importante para você, você usará o seu tempo para memorizá-la. Existem enormes benefícios na memorização dos versículos bíblicos. Eles te ajudam a resistir à tentação, a tomar decisões sábias, reduzir o estresse, ganhar confiança, dar bons conselhos e compartilhar a sua fé com outros. A memória é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ela se torna. E memorizar as Escrituras ficará cada vez mais fácil. Quinta, refletir sobre a palavra de Deus. O que a Bíblia chama de meditação? Para muitos, a ideia de meditar evoca imagens de alguém provocando um estado de consciência neutra, deixando a mente fluir. Isso é exatamente o oposto da meditação bíblica. Meditação é pensamento concentrado. É necessário esforço verdadeiro. Você escolhe um versículo e pondera longamente a respeito dele. Se você sabe se preocupar, você sabe meditar. Preocupação é o pensamento concentrado em algo negativo. A meditação tem a mesma característica, mas está voltada para a palavra de Deus, não para um problema. Não há outro hábito tão eficaz para a transformação de sua vida e para torná-lo mais semelhante a Cristo do que a reflexão diária sobre as Escrituras. À medida que utilizamos o nosso tempo para contemplar a verdade de Deus, realmente nos transformamos segundo a sua imagem. Devo pôr em prática os princípios das Escrituras. Podemos receber, ler, pesquisar, memorizar, refletir a palavra de Deus, mas tudo será inútil se falharmos em pô-la em prática. Devemos nos tornar praticantes da palavra. Esse é o passo mais difícil, porque Satanás luta contra ele com muita intensidade. Ele não se importa que você frequente estudos bíblicos, contando que não pratique nada do que aprendeu. Nos enganamos quando presumimos que assimilamos a verdade apenas por tê-la ouvido, lido ou estudado. O fato é que, ocupado em frequentar aulas, seminários, conferências, você pode não ter tempo de pôr em prática o que aprendeu. Ou seja, se esquece do que aprendeu enquanto se prepara para o estudo seguinte. Sem a prática, o estudo bíblico é inútil. Jesus disse, portanto, quem ouve estas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus também destacou que as bênçãos de Deus provêm da obediência à verdade. Mas não apenas por conhecê-la. Ele diz, agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. João, capítulo 13, versículo 17. Outra razão que nos faz evitar a aplicação pessoal da palavra de Deus é a possibilidade de que isso seja difícil e até mesmo doloroso. A verdade vai libertá-lo, mas no começo poderá fazê-lo sentir-se miserável. A palavra de Deus expõe as nossas motivações, aponta as nossas faltas, repreende o nosso pecado e espera que nos transformemos. Faz parte da natureza humana resistir a mudanças. Por isso, a prática da palavra de Deus é uma tarefa difícil. Essa é a razão de ser tão importante, discutir com outras pessoas como aplicar seus ensinos à própria vida. A melhor maneira de se tornar um praticante da palavra é colocando no papel uma atitude resultante da leitura.
do estudo ou da reflexão sobre a palavra de Deus. Desenvolva o hábito de anotar de forma precisa o que você pretende fazer. Essa atitude efetiva deverá ser pessoal, envolvendo apenas você. Prática, algo que você possa fazer e verificável, com um prazo final para ser realizada. Toda aplicação deve envolver tanto o seu relacionamento com Deus ou com os outros, quanto o seu caráter. A verdade vai libertá-lo, mas no começo poderá fazer você se sentir miserável. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até amanhã.